@ed.movidense. Marocando a História, com Marcos Saldanha. 8h14 agora. Quem chega por aqui é Marcos Saldanha. Ele cativamente na sexta-feira vem para cá no Marocando a História trazer curiosidades históricas. Marcos Saldanha, seja bem-vindo. Hoje você vai falar da tranquilidade de antigamente. Era tranquila mesmo aqui em São Luís? Bom dia. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, Mayra Nogueira, e bom dia ao nosso público, né, os nossos teleouvintes, né, que nos ouvem e nos assistem. Engraçado, né? Com certeza você e a Mayra já ouviram essa história, né, conversando com alguém, falando assim, não, porque na minha época, São Luís não era assim. Ela era muito segura, a gente dormia de janela aberta, esquecia a porta aberta e nada acontecia. Sempre que eu ouço essa história, eu fico pensando de que época que ele está falando, né? Com que idade ele tinha quando ele lembra isso? Eu vou ler só um trecho de jornal que é muito interessante para a gente pensar sobre isso. Olha só essa notícia, Adalberto, Mayra e nossos teleouvintes. Pior ainda que os assaltos a casas de família foi aquela proeza que os gatunos realizaram numa igreja da cidade. Penetrando lá em hora que não havia dentro do templo viva alma, e os reverendos padres se achavam em estabelecimento contíguo, entregue aos labores do magistério que acumulavam aos do sacerdócio. Limparam vários altares, esvaziaram os cofres das confrarias. Até as almas do purgatório ficaram sem as parcas moedas das suas missas. Não se pode encarar esse caso sem repulsa pelos que nem os objetos sagrados respeitaram. Daqui a pouco, a continuarem nessa marcha, os senhores ladrões entrarão a desenterrar os cadáveres do cemitério para despojá-los. Você sabe de quando é essa notícia, Adalberto? 1923. Então, veja bem, a pessoa dizer que no tempo dele não era perigoso, não tinha ladrão, não tinha assalto, quando eu estou lendo uma notícia de 1923 que está mostrando que a cidade tinha assaltos, tinha crimes. Se você me permitir ler mais uma antes dessa, de 1921, diz assim, ó: atraído pelo metal e impelido pelo vício, um audacioso gatuno ousou carregar ontem da Igreja do Carmo um castiçal de prata existente no altar de Nossa Senhora de Lourdes desde 1905. Então, veja bem, os crimes, arrombamentos, eu estou falando que recentemente teve a Capela de São Pedro, que foi assaltada várias vezes. Aí alguém pode dizer, mas gente, essa cidade está muito violenta. Eu digo, bom, está muito violenta, há quanto tempo ela é perigosa, ela é que não se respeita? E uma última, de invasão de casa, né, para não parecer que era só igreja. O proprietário da antiga Lira de Prata, hoje São José, no Parque Urbano Santos, número 24, esteve hoje nesta redação queixando-se dos constantes assaltos que tem sofrido aquela quinta por parte de audaciosos gatunos. Como a roubalheira continua, ele se viu forçado a usar de armadilhas para impedir tais visitas inoportunas. Os larápios que se acautelem. Parque Urbano Santos, ali onde está hoje a biblioteca, onde está ali o Sesc Deodoro, né? Então, veja bem que esses assaltos, esses roubos, né, essa coisa de já não se pode mais viver tranquilamente. Na década de 20, quando você lê os jornais antigos, alguém já vai dizer, agora não se pode mais nem dormir de janela aberta. Quer dizer, esse mesmo discurso que é repetido hoje, ele é repetido há muito tempo. Então, é uma nostalgia de um tempo de infância e de adolescente que não corresponde à realidade. Quem está dizendo isso não sou eu, são os documentos. Eles mostram uma São Luís sempre, né? Eu estou falando de São Luís porque aqui é o nosso objeto de estudo, estou falando da ilha. Mas você tem relatos de crimes violentos ao longo de muitos anos. A gente pode citar vários. Você lembra dos casos lá do Francisco das Chagas, por exemplo? Sim, claro. E, Saldanha, eu tenho uma pergunta. Tem as referências aí de quais jornais eram esses? A Pacotilha.
A pacotilha. Pacotilha, pois é. Justamente, né, o imparcial, né? O imparcial, Isso. a pacotilha se torna o imparcial posteriormente, né? Ali com Assis Chateaubriand, né? Que foi um dos maiores empresários aí da área de comunicação, foi político, foi senador, inclusive, pelo Maranhão, né? Tem esse detalhe. Isso. E o imparcial aqui, que faz parte dos Diários Associados, que é uma coisa que veio depois também, já era a mesma empresa, o mesmo nome, digamos aqui, assim. Eu queria que você fizesse, Saldanha, um comentário aproveitando essa abordagem que você traz aqui, que é justamente o jornalismo policial, como o jornalismo policial era feito, como era textualmente, essas características que você trouxe aqui, que é praticamente de quase um conto, né? Trazendo as informações de uma maneira, com um certo lirismo, né? Pode-se dizer, macabro, né? Claro, em alguns momentos, mas o jornalismo policial, ele é uma delícia. Eu que, inclusive, por meio desse comentário aqui, dessa provocação, mandar um abraço justamente para o Douglas Cunha, né? Que é o jornalista, um dos maiores jornalistas policiais que a gente tem aqui no nosso estado e de grande longevidade também, né? Que era lá do Imparcial também, né? Enfim, o que você traz justamente sobre esses detalhes? Jornalista que você é também. Pois é, olha só que bacana, né? Esses relatos aqui, eles foram pesquisados pelo nosso amigo Paulo Henrique Matos, comentarista de segurança pública, que é um especialista na história do crime e que conhece muito, muito esse acervo que está disponível, por exemplo, na Biblioteca Pública Benedito Leite, né? Outro local fundamental de preservação da nossa memória. Qualquer um de nós pode ir até o setor de jornais antigos, pedir, solicitar jornais. Desde 1823, o Conciliador, todos os jornais da cidade estão lá disponíveis e você vai poder, de fato, fazer a leitura desses textos que eram de uma forma mais literária e que tinham um papel fundamental na venda do jornal, né? Esses, inclusive, crimes que eram relatados, narrativas que iam se com continuidade, o pessoal comprava o jornal aguardando uma espécie de os próximos capítulos, o desdobramento, e muitas vezes o repórter ele pegava, né, os boletins de ocorrência, pegava lá as denúncias, né, as investigações, e ele ia descrevendo literariamente o movimento que o ladrão... Então ele chegou até o muro, pulou o muro e num salto vibrante ele conseguiu, quer dizer, ia criando toda uma narrativa, porque ele sabia que o leitor buscava isso. Se você pegar, por exemplo, casos como os assassinatos de Inocêncio e Jacinto, 1876. Então, eu li jornais de 1921 e 23, estou falando de crime de 1876. Tem o caso Mariquinhas antes, 1873. Esses crimes famosos, eles foram desdobrados nos jornais, né? Eles têm essa narrativa diária, essa continuidade da investigação, as novidades ajudavam muito a vender os jornais. O próprio Imparcial teve até pouco tempo um jornal aqui, acho que era Aqui Agora, ou era Agora, que era um resgate dessa narrativa dos jornais policiais que vendiam muito. Era o Aqui Maranhão, um formato mais compacto e explorando bastante ali as informações policiais. Era isso aí. Pois é. Então você tem, por exemplo, o crime monstruoso no Café São José, 1903, né? Assalto, latrocínio, né? Roubo seguido de morte, bem ali na esquina da Rua do Passeio. Né, mataram um garoto também lá dentro que morava, né? Lembra do caso Lúcio Mário, lá do Quatraque? Sim. Por exemplo, anos 80. Isso. Quer dizer, a gente está falando dos anos 80. Então, por exemplo, as pessoas na faixa dos 50 anos, elas foram criança, adolescente, nos anos 80. Então, você dizer, porque na minha época era mais tranquilo. Os jornais, não é minha opinião, não é o que eu estou achando, estou dizendo que eu acho que era ou que não era. São os documentos, são os jornais da época que descrevem crimes, casos. Eles vão mostrando que na história de São Luís, você tem constantemente casos violentos, crimes violentos.
você tem caso de estupradores, né? Você tem caso de assaltantes. Tem um caso que o Paulo Henrique desdobra, muito interessante, eu não sei se ele já comentou aí, que é o caso, o misterioso, o caso do Inácio Mitra. Ele me contou essa história, eu achei fantástico. O Inácio Mitra, ele vive no final do século XIX para o início do século XX, e ele andava com uma santa, uma Nossa Senhora na mão. E ele aplicava golpes, mas ele era assim, um golpista. Todo tipo de crime que você imaginar, assalto, furto, extorsão, golpe, era um grande golpista. E aí, quando foi há pouco tempo atrás, eu lembro que os deputados da Assembleia Legislativa tomaram um golpe. Também chegou alguém que era o representante de uma santa, que pediu de gabinete em gabinete dinheiro para poder doar para essa irmandade, para essa coisa assim. Aí logo depois descobriram que ele era um golpista, que não tinha negócio de santa nenhuma, que ele ficava com dinheiro. Aí, quer dizer, a gente pensa que isso é uma novidade, isso já acontecia na São Luís no final do século XIX e do início do século XX, por exemplo, né? Então, por isso que é interessante a gente tomar a consciência da história e não deixar que a opinião do que a gente acha hoje se transforme numa realidade absoluta, quer dizer, de um fato que não corresponde à realidade. Quer dizer, essa nostalgia, ela é uma nostalgia talvez seletiva. Se você permite acrescentar, você pega, por exemplo, João Paulo, né? Se você morou bem ali na frente do quartel, você sabe, tem umas casas ali, vou pegar só aquele recorte, a pessoa pode dizer, ali é muito seguro, eu vivi minha vida todinha ali em frente ao quartel, mas você não pode esquecer que a ocupação daquela área se deu de forma violenta. Ali havia um sítio, ali haviam propriedades rurais e os moradores foram expulsos dali para a construção da praça, para a construção do quartel ali nos anos 40. Então já há um processo violento que é esquecido por quem mora hoje. Depois você tem casos de tortura, eu mesmo vi vários casos de jovens que tomaram baculejo, né? Foram revistados e de forma violenta pela polícia na frente do quartel. Quer dizer, então, se para a elite havia um certo segurança por conta da polícia naquela região, para a população pobre que vai crescendo, vai vindo do interior, vai naquela região, essa segurança ela não existe. Então, também existe isso, uma memória seletiva, e também existe uma memória seletiva dependendo de onde você viveu e em que situação social você estava naquela época. É verdade, Marcos. Olha só, inclusive, né, esses golpes aí, eles já são antigos, eles só fizeram ter mais tecnologias, né? Deputados continuam sendo pegos aí em golpes via WhatsApp. Tem muita coisa acontecendo hoje, já com uma atualização. Golpe sempre teve. E falando dessa tecnologia, né, só para mencionar aqui, a gente já consegue observar via Instagram, principalmente, alguns perfis de história que são baseados, né, através de uma inteligência artificial para gerar imagens, baseados nessas notas e nessas coisas relacionadas ao que está relatado em jornais antigos, né? Muito interessante. A gente está em 8 horas e 27 minutos, a gente vai até 8h30, tá? Temos 3 minutos. Eu queria que você aproveitasse esses 3 minutos para falar do evento de segunda-feira, justamente para reunir, né, essas pessoas em um coletivo de historiadores ou pessoas interessadas para divulgar a história via internet. Enfim, como é que foi aquilo ali? Pois é, Adalberto, agradeço muito o espaço que você e a Mayra estão dando para a gente. Segunda-feira nós lançamos no auditório da Biblioteca Pública Benedito Leite, não podia ser em outro local. Muito do que a gente posta, né, a gente já conversou, vem do acervo da hemeroteca que existe ali, então era simbólico fazer o lançamento, além de ser lá também um local histórico. A biblioteca já tem 195 anos, né, nem sempre naquele prédio. Nós reunimos os perfis que fazem parte do coletivo e alunos do Liceu Maranhense. E aí, nesse lançamento, nós discutimos, né, algumas estratégias exatamente que a gente precisa ter. E na conversa com os alunos, eram várias turmas de primeiro e de terceiro ano, só reafirmou a necessidade que a gente tem desse trabalho de memória e de patrimônio.
Porque, por exemplo, nós estávamos conversando com os alunos e por várias vezes fizemos perguntas que nos parecem óbvias, que somos historiadores ou apaixonados pela história, como, por exemplo, está aqui um livro de brinde para quem nos disser 3 becos de São Luís. Escolham aí 3 becos de São Luís, do Centro Histórico, pode falar. E os alunos podiam pesquisar, eles podiam usar ali a internet, e eles tiveram dificuldade. Então, mostra que essa memória, esse título de patrimônio da humanidade é algo que se tem, mas diariamente precisa ser reconquistado. Quer dizer, os mais jovens e todos, de uma forma geral, precisam conhecer para criar pertencimento. Então, o coletivo ele tem essa missão muito forte de aumentar o pertencimento do cidadão com a sua cidade, ele reconhecer a sua história, para que quando um casarão desmorone, você soube que agora nós tivemos nessa madrugada a passada, nós tivemos mais casarões que desabaram, nós estamos com o Banco do Brasil funciona numa casa no Centro Histórico de Alcântara, em pleno período de Divino Espírito Santo, aí está fechado, porque desabou, por exemplo, né? Então, são prédios históricos, é o nosso patrimônio que está em ruínas, e a gente precisa ter esse apego para entender que aquilo precisa ser preservado, porque precisa ser preservado. E outro ponto que você falou, é que, de fato, surgem muitos perfis, isso é animador, muita gente, há uma febre de interesse pela história, mas é preciso responsabilidade, né, Adalberto? Não é porque você tem uma tecnologia maravilhosa como a inteligência artificial que você vai criar a narrativa de qualquer jeito. Isso está nos preocupando. As pessoas estão fazendo vídeos que estão ganhando muitos seguidores por causa da tecnologia, mas não por causa da pesquisa. Então, essa técnica, essa busca pelo like, o algoritmo, ele tem valorizado muito perfis que usam inteligências artificiais. Eu não sou contra, porém, eu sou contra quando ela é feita de forma inadequada. E eu queria aproveitar para encerrar a minha participação, Adalberto, também convidando para outra atividade. Eu e o Paulo Henrique estaremos sábado numa atividade também chamada Marocando a História, no Casarão Reocupa, fica na Rua da Estrela, às 17h30, falando sobre crimes históricos em São Luís. Olha que tema legal. Então, esse tema que é apaixonante, desde os jornais antigos que você lembrou, a gente vai estar conversando, é um bar, o Casarão Reocupa é um espaço de bar, e ao invés das pessoas cantarem, a gente vai contar a história para elas. Então, você, a Mayra, todos os nossos teleouvintes, estão convidados, é gratuito, não paga nada, não tem cachê, não tem gojão, não tem nada. Tem o bar, tem cerveja, tem, enfim, salgadinho, mas, sobretudo, tem um bom papo aberto, livre. É só você ir até a Rua da Estrela, é perto onde fica a Universidade de História, e gratuitamente. Programa bom para levar a família, para ir com os amigos, né? Para impressionar o namorado, a namorada, aquele primeiro encontro, vai lá, né? Bate aquele papo com a gente, aí depois você segue o seu encontro amoroso, enfim. Eu e o nosso querido amigo Paulo Henrique Matos, essa dupla poderosa aí da Rádio Universidade, com esse papo gratuito sobre crimes históricos, casos muito curiosos, é uma delícia. Rapaz, esses quadros aqui do Jornal Rádio Universidade, eu estou cheio de orgulho, porque está rendendo bastante. É aprendizado, enfim, né? É um aprendizado e é uma coisa... Olha os assuntos, tá, gente? Do jornalismo, a história, a tecnologia, enfim, tudo isso em uma coisa só. Eu estou muito satisfeito e, claro, agradecendo mais uma vez a presença tua, Marcos Saldanha, aqui no Marocando a História, também Paulo Henrique Matos, que está com segurança pública com a gente aqui às quintas-feiras, trazendo muita informação também. Olha, vocês são parte da Rádio Universidade e o nosso ouvinte aqui também fica também empolgado, não é isso, Mária? Tem muita gente mandando mensagem. Tem o ouvinte José Costa mandando um bom dia aí no Parque Vitória, Elisete Moraes sempre acompanhando a gente também, Socorro Brito, em Passo Lumiar, ouvintes que estão aí sempre interagindo e participando aqui no jornal, na nossa programação. Marcos Saldanha volta na sexta-feira que vem com mais Marocando a História. Marcos, um ótimo final de semana e até sexta. Muito obrigado. Bom fim de semana, Marcos. Obrigado. Valeu. Seguindo o Jornal Rádio Universidade Maranhão.